Do lado de fora, protestos e manifestações, não apenas pela atual situação das meninas, mas pela proibição das mães de participar da reunião. A nossa revolta, Rose, é porque se é uma reunião sobre as nossas filhas, sobre esse possível diagnóstico onde nós mães não aceitamos, a gente era para estar presente, sabe? Eles estão tratando das nossas filhas, não são de outras pessoas não, são as nossas filhas, é o nosso interesse, sabe? O nosso advogado solicitou a presença dele, foi negado. As mães, nós estamos aqui, tem mãe com criança, mãe na chuva, eles não têm um pingo de decência de convidar mães para subir, para saber do que se trata. Os pesquisadores da USP, que não puderam chegar ao Acre devido ao mau tempo, participaram por videoconferência. O diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Júlio Croda, que está no Acre, explicou que o diagnóstico não tem relação direta com a vacina, mas tem com a vacinação. Ele falou especificamente sobre o diagnóstico das 12 meninas que foram até a USP. Avaliamos inicialmente 12 meninas e chegamos ao diagnóstico dessas 12 meninas. 10 diagnósticos, a gente pode dizer que é um diagnóstico de SENEP, é uma doença importante, que é necessário um tratamento, um acompanhamento a longo prazo, e 2 pacientes, uma crise convulsiva epilética genética. Então a gente conseguiu chegar ao diagnóstico dessas 12 pacientes. Nós entendemos que existe mais pacientes nessas condições. É importante esclarecer que esse diagnóstico é um diagnóstico importante, mas não está relacionado especificamente com a vacina do HPV. Foi relacionado ao ato de vacinação, propriamente dito, mas não especificamente com a vacina. Eu disse que não tem ligação direta com a vacina, mas é possível que essas meninas, mas com o ato, exatamente, mas é possível que elas tenham desencadeado isso após a vacina, por elas terem algum tipo de problema que ocasionou as reações? Exato, assim, parcialmente é exato essa afirmação. Parcialmente ou exato? Parcialmente. Por que eu falo isso? Ela foi relacionada ao ato de vacina, mas em nenhum momento é culpa dessas meninas, dessa família em socorrer, né? Existem condições pré-existentes que são importantes, então o ato de vacinação, ou como um ato cirúrgico, ou como um ato de, vamos dizer, de acontecimento que possa acontecer numa escola, um cheiro diferente, isso pode favorecer o desencadeamento de SENEP e isso funcionar como uma epidemia. Por videoconferência, o doutor em psiquiatria, Renato Luiz Marchetti, reafirmou que não existe relação da doença com a vacina, mas que a vacina foi o gatilho para o desenvolvimento do problema. Existem 12 pacientes que foram avaliados. Vamos nos referir aos 10 deles que têm o que nós chamamos de doença psicogênica pós-vacinal. A apresentação dessa doença é o que nós chamamos crise não epilética psicogênica. Okay? Então, não existe relação causal de natureza biológica entre a vacina e essa doença. A vacina, no entanto, foi o gatilho para o surgimento, para o desencadeamento dos sintomas para os quais os pacientes já eram vulneráveis. Essa doença normalmente ocorre em função de um conjunto de problemas psicossociais prévios que tornam as crianças vulneráveis a situações de estresse emocional. E aí o fator estressante emocional é a vacinação. Não apenas a vacinação, o ato da vacinação, mas a crença socialmente compartilhada por aquele grupo de que a vacina pode ser perigosa. Existem relatos de mãe, inclusive uma delas foi até a USP, de que a filha começou a ter alguns sintomas horas depois e no outro dia após tomar a vacina. E que quando tomou a segunda dose, aí os sintomas pioraram. Horas depois de tomar a vacina, eu não acredito, me perdoe a minha ignorância, sou jornalista, não especialista nisso, mas eu não acredito que uma criança que acabou de tomar a vacina já consiga ter um surto psicótico ou, sei lá, psicológico, como o senhor falou. Foi realmente após a vacina, esse caso específico dessa mãe. Não deu tempo de viralizar na internet que aquilo ali estava fazendo mal. Me corrija se eu estiver errado. Primeiro, não se trata de surto psicótico.
tá? Nenhuma daqueles pacientes tem quadros psicóticos. Todos são o que a gente chama, é uma doença psicogênica, são crises psicogênicas, não epiléticas psicogênicas. Todos os pacientes, nenhum deles está fingindo doença, nenhum deles está maluco, nada disso. No entanto, o nosso sistema nervoso e o deles, muitas vezes, produz sintomas independente da nossa vontade. Essa é uma característica do sistema nervoso do ser humano, e isso acontece com esses pacientes. O medo de adoecer pode provocar adoecimento. Depende, não é para todo mundo que isso acontece. Isso pode acontecer, por exemplo, numa pessoa vulnerável. Por fim, as demais autoridades no assunto e as autoridades locais pediram ajuda e colaboração, principalmente da imprensa, no sentido de aceitar o diagnóstico e divulgar o benefício da vacina para melhorar a cobertura vacinal. E esse diagnóstico, como médico, eu posso falar, ele foi fechado. Então é importante que ele seja aceito, porque se essas crianças não forem tratadas dentro do diagnóstico que foi dado, que apesar de ser pouco conhecido pela gente, até eu entendo que para vocês seja difícil de entender, porque até pela gente do meio médico, não é um diagnóstico frequente, não é só uma questão de saúde, é uma questão social como um todo, modificou a vida delas. A gente observa o tempo inteiro como elas estão, então a gente tem que se unir por elas. O doutor Genilson Leite, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, destacou que neste momento é necessário todo o apoio às meninas, assim como levantou a preocupação com a questão da imunização com outras vacinas, já que foi bastante prejudicado com toda esta situação. Acho importante, neste momento, haver um amparo em todos os aspectos, não só médico, mas um amparo social também para essas meninas, para que este problema possa ser resolvido da forma mais breve possível. Porque nós entendemos que isso está gerando um impacto muito grande em todas as vacinas, inclusive naquelas de doenças que já foram eliminadas há muito tempo, ou seja, já foram erradicadas há muito tempo, e que essa baixa cobertura pode trazer o ressurgir de algumas doenças que hoje não ocorrem ou que não são mais razão de risco para a humanidade.